Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do Centro de Estudos Intelume. Se ainda não nos conhece, então está convidado a visitar o nosso site intelumne.com. No nosso site tem informações sobre as nossas explicações, as nossas modalidades de serviço e também poderá entrar em contato conosco a partir do site mesmo, que é para obter mais informações, caso se deseja que seu filho seja acompanhado pelos nossos serviços. Então, sem mais demora, vamos para a aula. A nossa aula de hoje, conforme diz o tema do vídeo, é sistemas de duas equações com duas incógnitas. Então, conforme é algo parecido com o que vemos aqui. Essa aula tem 3 pontos. No primeiro ponto, vamos ver o conceito de sistema de duas equações. O primeiro passo é o aluno saber identificar. Se o aluno souber identificar, então ele, quando se deparar com um sistema de duas equações, ele vai identificar logo e vai saber com que está deparado. Depois vamos ver os métodos de resolução, que são estudados na nona classe. E, por último, vamos para o ponto principal da aula, que é o método de substituição, que geralmente é o primeiro método que os alunos aprendem na nona classe. Então, passando para o primeiro ponto, vamos definir o conceito de sistema de duas equações. Há duas incógnitas. O nome é muito comprido, vou falar apenas só sistema de duas equações. Então, o sistema de duas equações tem uma forma geral, não é? Tem uma fórmula geral. Sempre que o aluno vê um objeto dessa natureza, então ele está perante a um sistema de duas equações, com duas incógnitas, né? Então, são duas equações e cada equação tem duas incógnitas. A primeira equação é, de forma geral, é A1x mais B1y igual a C1. Por que 1, 1, 1? Porque são as variáveis da primeira equação. X e y são as variáveis e A1, B1 e C1 são as constantes aqui. Então, passando para a segunda equação, a única coisa que muda são, em vez de 1, 1, 1, serão 2, 2, 2. Então, nesse caso será A2x mais B2y igual a C2. Agrupadas, elas formam um sistema de duas equações. Então, a solução de um sistema de duas equações, a solução é um par ordenado, onde teremos aqui o valor da primeira variável, que geralmente é x, e da segunda variável aqui, que geralmente é y. Mas também são usadas outras variáveis. Em vez de x e y, podem ser a e b, mn, rs e assim por diante. Então, está identificado o sistema de equações. Exemplos. Geralmente os alunos ao ver assim não entendem nada. Exemplos. Vamos ver aqui 2 exemplos de sistemas de duas equações. A linha A, como exemplo temos o sistema menos 3x mais 5y igual a 0. Aqui o A1 é menos 3, o B1 é 5 e o C1 é 0. E a segunda equação é 11x menos y igual a menos 2. Aqui, o B1, ou A1, ou desculpa, A2 é 11, B2 menos 1 e C2 é menos 2. A linha B temos ainda outro sistema, um pouco mais bonito que o outro, é menos 1 meio de x mais 3 meios de y igual a 5. E a segunda é 2x menos 18y igual a 3. Então, esses são exemplos de sistemas de duas equações a duas incógnitas. Então, está assim definido
o conceito de sistema de duas equações. Vamos agora passar para os métodos existentes que é para resolver os sistemas. O primeiro método estudado geralmente é o método de substituição. Geralmente é o primeiro método que os alunos estudam. Método de substituição. O segundo método é o método de redução, que também é conhecido como método da adição. O aluno, ao estudar esse método, né, nos próximos vídeos, ele vai entender por que ele é chamado tanto assim quanto assim. O terceiro método é o de comparação. O de comparação, que será abordado no terceiro vídeo desta sequência. E por último, para fechar os métodos, nós vamos falar do método gráfico. No método gráfico, aqui o aluno vai saber também qual é o significado geométrico da solução do sistema de duas equações. Então, temos aqui os 4 métodos estudados na nona classe, geralmente. Então, vamos agora para o ponto principal dessa aula, que é o primeiro método, que é o método de substituição, que é o ponto alto desta aula. Então, o método de substituição, em que consiste? Nesse método faz o quê? Bem, temos aqui um sistema, não é? Esse método tem 2 passos para poder resolver o sistema. O primeiro passo é isolarmos uma variável numa equação. Ou seja, o aluno depende, eu aqui vou colocar a equação 1 e a equação 2. O aluno escolhe uma equação, seja ela a primeira ou a segunda, e nesta equação ele vai isolar uma variável, seja ela y ou x. Depois de isolar essa variável numa equação, o que ele vai fazer? Ele vai para o segundo passo, que é substituir na outra. Ou seja, se ele isolou uma variável na primeira, ele tem de substituir na segunda. Se ele isolou uma variável na segunda, ele tem de substituir na primeira. O aluno não pode substituir uma variável nesta equação e substituir na mesma equação. Não pode fazer isso. Então, vamos agora fazer um exercício para ver na prática como se faz. Vamos resolver um sistema muito simples, mas antes do exercício, vale chamar a atenção ao aluno que um sistema pode ser resolvido por qualquer método, mas na verdade, cada sistema fica mais fácil se for resolver por um método mais específico para ele. Por exemplo, um sistema deste tipo aqui, não é o método de substituição não é o mais recomendável. Por quê? Porque aqui eu vou mudar a cor aqui, que é para não fazer confusão. Porque aqui todos os coeficientes das variáveis são diferentes de 1. Aqui é 2, aqui é menos 7, aqui é 5 e aqui é 3. Não tem aqui nenhuma variável cujo coeficiente é 1. Então, quer dizer que o método de substituição não é o mais indicado para esse sistema. Vai resolver, é possível, mas dá mais trabalho. Então, é aqui onde o aluno tem a vantagem se ele conhece mais de um método. Mas se o aluno conhece só um método, ele pode resolver qualquer sistema. Mas alguns vão dar mais trabalho, né, por não serem o método mais adequado para aquele sistema, conforme vamos ver no terceiro exercício desta aula. Então, vamos avançar para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte sistema, que é para o aluno perceber como se faz isso. X mais y igual
a 7 e x menos y igual a 3. O primeiro passo qual é? Substituir ou isolar uma variável numa equação. Eu vou escolher simplesmente a primeira equação. O aluno pode escolher a segunda, depende de si. Então, a primeira equação é, eu vou escrever aqui, x mais y igual a 7. Vou isolar x. Pode ser também y, depende do aluno. Basta isolar uma só. Então, x vai ser igual. Y vai passar lá a subtrair, então vai ser 7 menos y. Pronto, está isolado o x. Isolei na primeira equação, então tenho de substituir na outra. E no caso é a segunda. Vou transcrever aqui a segunda equação. Mas ao escrever a segunda, o que vou fazer? Tenho aqui x, não é? Pronto, vou escrever primeiro, né? O primeiro exercício, igual a 3. Vou substituir. Aqui está a dizer que x é igual a 7 menos y. Então, onde tem x, vou tirar. No lugar, vou colocar o que é igual a x, que é o quê? Que é o 7 menos y. Vamos embora, então. Eu tenho aqui o x. Pronto. No lugar do x, vou colocar o quê? Vou colocar o 7 menos y. Então, ocupou o lugar do x. Menos o y igual a 3. Então, tenho aqui substituída essa expressão aqui nessa equação. Depois de substituir isto, temos aqui uma expressão que é a equação do primeiro grau com uma incógnita só. Então, isso já é estudado na sétima e oitava classe. Vamos resolver isso aqui. Então, esse com este vai ser menos 2y igual a 3 que já está lá. Este camarada aqui passa para o outro membro, passa a subtrair. Então, menos 7, menos 2y igual 3 menos 7, menos 4. Y será igual. Esse camarada aqui que está a multiplicar vai a dividir. Então, menos 4 dividindo por menos 2. Isto é igual a quanto? Menos dividindo por menos fica positivo. 4 dividido por 2, 2. Isso é igual a 2. Então, vou dividir aqui. Espaço. Então, o que temos aqui? Y igual a 2. Então, está calculado o valor de y. Agora, vamos fazer o quê? Agora, vamos regressar aqui. Essa expressão aqui eu coloquei no retângulo, porque também é muito importante. Depois de calcular o y, basta voltar aqui. Eu vou transcrever aqui essa expressão. Então, eu tenho aqui que x é igual a 7 menos y, não é? Então, já sei que y é 2. Só vou substituir aqui. Por isso é que o método é chamado método de substituição. Tudo que faz é só substituir. Então, vou substituir aqui. X vai ser igual a 7 menos o valor de y, quanto é que é? 2. Então, 2. X igual a 5. Então, tenho aqui também o valor de x calculado. Então, agora eu vou construir a solução. A solução é primeira equação, primeiro valor, o valor da primeira variável, que este, no caso é x, e aqui o valor da segunda variável, que no caso é y. Então, não importa qual você calculou primeiro, você precisa entender. Essa variável que fica aqui é a primeira variável, e a que fica aqui é a segunda variável. Então, aqui vai o valor da primeira variável, que é x. X quanto é que é? X é 5. E depois vai a segunda variável, que é y, que é 2. Então, temos aqui o par ordenado, o 5, 2. Então, essa é a solução deste sistema de equação. Mais uma vez, repito. Este sistema de equação, este método, é mais simples, é mais fácil de usar quando temos aqui pelo menos uma variável que o coeficiente é 1 ou menos 1, né? Aqui tem 1, menos 1. No próximo exercício vamos ver, por isso, olha, por isso é que é muito fácil e resolvemos muito rapidamente. O próximo exercício vai revelar como é que fica muito extenso e mais trabalhoso quando não tem nenhuma variável aqui
cujo o coeficiente seja 1 ou menos 1. Vamos ver então, vamos resolver o próximo exercício. O próximo exercício, que é a linha B, pronto. Antes de irmos no exercício mais complexo, vamos ainda num que também é simples. Vamos resolver a linha A. Acredito que até aqui o aluno pelo menos já compreendeu como se faz para resolver. Agora vamos praticar. A mais 3B igual a 3. E depois temos 2A menos 6B igual a 2. Vamos resolver esse exercício. Nós aqui só temos um lugar em que a variável, o coeficiente é 1 ou menos 1, que é aqui, não é? Então, para tornar as coisas fáceis, vamos isolar exatamente esta tal variável nesta equação. Então, na primeira equação, o que eu terei? Eu terei A igual. Pronto, vamos primeiro com calma, né? Vou transcrever a equação tal como está, que é para não complicar os camaradas. Então, aqui temos A mais 3B igual a 3. Então, vou isolar o A. A será igual a 3 menos 3B. Então, tenho aqui o valor de A isolado. Substituir na primeira equação. Oh, desculpa, isolei na primeira equação. Vou substituir na outra, que no caso é a segunda. Então, na segunda equação, eu tenho 2A menos 6B igual a 2. Vou fazer a substituição. Eu tenho aqui 2 multiplicando por A. No lugar do A, eu vou substituir pelo valor que está aqui. A igual a 3 menos 3B. Onde tem A, eu vou colocar 3 menos 3B. Então, vai ser 2 a multiplicar. Em vez do A, vai ser a expressão, que é 3 menos 3B. Então, substitui o valor de A. 2, multiplicando por essa expressão, que é A, menos o quê? Menos 6B igual a 2. Tudo que fiz é simplesmente transcrevi esta equação, mas no lugar do A, coloquei o 3A, o 3 menos 3B. Poxa. Então, depois de fazer a substituição, então só tenho uma equação, só tenho uma única variável, que é B. Vou resolver isso muito rapidamente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 3B, menos 6B. Menos 6B, que é esse que está aqui, igual a 2. Esses dois aqui, isso vai dar menos 12B, igual este 2, este 6 que está aqui, vamos mandar a subtrair no outro membro. Então, teremos menos 12B igual a quanto? 2 menos 4 é... Oh, desculpa, 2 menos 6 é menos 4. Então, B vai ser igual ao menos 4 que está lá, e este que está aqui a multiplicar com o B passa a dividir no outro membro. Então, isso vai ter sinal positivo e vou simplificar a fração por quanto? Vou simplificar a fração por 3, não é? Vou simplificar a fração por 3. Simplificando a fração por 3, vezes 3, eu aqui vou simplificar este 4 com este. Então, o que terei aqui? Terei que B igual a 1 terço. Então, este é o valor de B. Depois de calcular o valor de B, retomo aqui na primeira expressão que eu isolei, que é para achar o valor da outra variável, que no caso é a A. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui.
mas como é a segunda vez, vou repetir substituindo já. Então, aqui tenho, a partir dessa expressão, terei A é igual a 3 menos 3 multiplicando com quê? Com B, não é? Como já sei que B é 1/3, então, no lugar, vou colocar já 1/3. Pois, então tenho aqui. Agora só falta calcular isto aqui. Pronto, isto é menos 3 multiplicando com 1/3. Sabemos bem que esse 3, aqui tem um por baixo. Isso vai ser. Esse 3 vai ser multiplicar com 1 é 3. Esse 1 multiplicar com 3 vai ser 3. Isso quanto é que vai dar? Menos 3 dividindo com 3 vai ser igual a menos 1. Não é? Vai ser igual a menos 1. Então, igual a menos 1. Então, teremos o seguinte. A vai ser igual a 3 menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1. Então, A vai ser igual a 3 menos 1, que é o resultado dessa divisão. A igual a 2. A igual a 2. Então, já temos as duas variáveis calculadas, o A e o B. Agora, vamos então formar a solução. Qual é a primeira variável do sistema? A. É que vai primeiro. Qual é o valor do A? 2. Depois a segunda, que é B. B igual a 1/3. Então, teremos aqui 1/3. Então, temos aqui a solução do nosso sistema de duas equações. Agora, o próximo exercício a ser resolvido vai revelar que, afinal de contas, este sistema dá mais trabalho. Olha, também foi simples. Por quê? Porque conseguimos aqui uma variável para o coeficiente é 1 ou menos 1. O próximo exercício que vamos resolver, não teremos esse privilégio. Teremos um número diferente de 1 ou menos 1 nos 4 lados. Então, veremos como é que dá mais trabalho resolver. Então, vamos passar para o próximo exercício. O próximo exercício será 2x mais 3y igual a 1, primeira equação, e a segunda equação é 3x mais 2y igual a 2. Então, como vemos aqui, é possível isolar, mas já teremos frações, independentemente de qual vamos isolar. Bom, eu vou trabalhar com a primeira equação. Então, na primeira equação temos o quê? Temos que 2x mais 3y igual a 1. Então, vou isolar x. Então, terei que 2x é igual, esse passa para lá a subtrair, menos 3y. Agora, o 2 vai passar a dividir. Então, terei aqui x igual. Vou ter aqui uma divisão. A expressão que está lá, dividindo por esse 2 que foi para lá. Pronto. Então, então teremos aqui agora de trabalhar com frações. Então, vamos agora substituir na segunda. Vamos substituir na segunda. Na segunda equação teremos o seguinte. Eu vou escrever primeiro a segunda equação, né? Vai ser 3x mais 2y, desculpa, segunda, mais 2y igual a 2. Então, eu vou substituir o x, não é? No lugar, vai ser o 3 multiplicando com x. Vai ser 3 multiplicando por... Eu vou colocar aqui a expressão, que é 1 menos 3y, dividindo por 2. Ocupou o lugar de x, 3x, depois mais 2y igual a 2. Muito bem, vamos multiplicar. Aqui é 1 que está por baixo, sabemos muito bem que então quer dizer que esse 3 vai multiplicar simplesmente pelo que está em cima. Então vai ser 3 vezes 1 vai ser 3. 3 vezes menos 3 vai ser menos 9y.
tudo sobre 2 mais 2y igual a 2. Muito bem. Temos aqui uma equação do primeiro grau com uma variável só, que é y. Vamos resolver isso. Quem acompanha o nosso canal já sabe como resolver isso. Isso aqui é estudado na 8ª classe. Então, vou trocar a cor aqui para não confundir os camaradas. Eu vou colocar um aqui e um aqui também. E vou igualar os denominadores. Então, como é que vai ficar isso? Vou voltar a cor. Pronto. Então, isso vai ser assim. 3y a 3 menos 9y sobre 2, mais, aqui vou ampliar, não é? Mais 4y sobre 2, igual, aqui também é o mesmo, vou ampliar por 2, 4 meios. Então, agora que todos os denominadores são iguais, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, pronto. Então vai ser assim. 3, multiplicando tudo por 2, né? Só os denominadores é que vão sair. Então isso vai ser assim. 3 menos 9y mais 4y igual a 4. Quando temos uma fração que os denominadores serão, nesse caso, serão simplificados, convém sempre que por cima temos mais de uma expressão. Por exemplo, aqui só tem 4y. Aqui só tem 4, mas aqui já temos uma soma ou subtração. Sempre que tiveres nesta situação, coloque sempre entre parênteses. Por quê? Porque sempre que tiver aqui um negativo, esse negativo vai afetar todos que estão lá dentro. Nesse caso, como é positivo que está aqui, não muda nada, mas faça disso uma regra, para o vosso próprio benefício. Então, vamos lá, eliminando isso aqui, o que tem mais vai ser 3 menos 9y mais 4y igual a 4. Então, estes dois aqui, menos 9y mais 4, isso vai dar menos 5y, igual, então terei aqui, este 3, o 4 que está aqui, esse 3 passa lá a subtrair, ele está aqui positivo a somar, né? Passa lá a subtrair, então, nós teremos aqui o seguinte, nós teremos aqui 5y igual, o resultado que vai dar aqui é 1, e aqui é menos 5, que é esse que está aqui, que passou a subtrair, que passou a dividir. Então, o que teremos aqui? Teremos simplesmente que y é igual a menos 1/5. Y igual a menos 1/5. Muito bem, já temos o valor de 5, o de y. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Voltar aqui. Então, o x vai ser igual. Tenham muito cuidado. Este traço de fração aqui é este aqui. O y é uma fração, então tem que escrever com cuidado. Isso vai ser esse 1 que está aqui. Eu vou apenas substituir aqui. Isto aqui. Então vai ser o 1 menos o quê? Menos o 3 é multiplicar com y, né? Menos o 3 multiplicado pelo y. Quanto é que é o y? O y é menos 1/5. Então é necessário escrever corretamente. Essa é a parte de cima da fração. E a parte de baixo que temos? Temos o 2. Esta parte aqui eu vou resolver aqui no cantinho, com uma outra cor. Para quem não tem problema com frações, isso aqui é muito simples. Mas para os camaradas que têm problemas com frações, já não está bonito. Então, eu vou resolver essa parte aqui. Então, essa parte é 1 menos
o 3 multiplicando com menos 1/5. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou multiplicar 1, esse aqui a multiplicar com isto vai ser mais o quê? Eu aqui tenho, este com este vai dar 3/5. Muito bem, aqui eu vou colocar aqui um 1 e vou achar o denominador comum, então isso vai ser igual. 5 vezes 1, 5, mais 3, tudo sobre 5. 5 mais 3 vai dar 8, 8/5. Então, eu vou voltar aqui. Quer dizer que esta parte de cima teve como resultado 8/5. 8/5, não é? Vamos então trabalhar. 8/5 teremos que, vou voltar à cor branca. Então, teremos que x será igual. Em cima temos o 8/5 e por baixo temos o 2. Então, isso é divisão de fração. O que teremos aqui? Teremos aqui o seguinte. Teremos que x vai ser igual. Eu vou manter a divisão de fração. Mantém a primeira fração, que é o 8/5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que tem um 1 nesse caso. Vou inverter isso. Multiplica pelo contrário da que está embaixo. O 1 sobe, o 2 desce. Pronto. Para quem conhece simplificação de frações, em vez de simplesmente multiplicar, eu vou simplificar esse 8 com esse 2. Aqui fica 4 e aqui fica 1. Então, agora é que vou multiplicar. Agora é que vou multiplicar. Então, x será igual. Se tem dúvidas sobre simplificações, procure no canal vídeo sobre frações. Vai ficar tudo claro. X será igual. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. Então, temos aqui o valor de x. Agora, falta simplesmente formar a nossa solução. Vou colocar uma cor diferente. A nossa solução será... Qual é a primeira variável? X. O valor de x quanto é que é? 4/5. E depois a segunda. Qual é a segunda variável? É y. A segunda variável é y. O meu y aqui é menos 1/5. Então, terminamos de resolver o sistema. Então, como vimos, usar o método de substituição para sistemas dessa natureza não é tão simples assim, porque dá essa trabalheira toda, mas também é possível. Então, terminamos com a aula. Essa foi a aula sobre sistema de duas equações, mas resolvendo pelo método de substituição. Espero que tenha gostado da aula, que também tenha aprendido, não é? E se tiver dúvidas ou se tiver assuntos, temas no ramo da matemática que tenha dúvidas, que ainda assistindo aula no YouTube não está claro, então escreva nos comentários, então poderão ser usadas ideias construtivas que é para serem publicadas aulas novas, que é para esclarecer alunos que tenham vontade de entender matemática com facilidade. Os próximos vídeos do canal vão abordar sobre os próximos métodos para a resolução do sistema de duas equações. Boa continuação e até a próxima!